Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos dando início à nossa edição de hoje do painel, sempre numa parceria com a Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga a sua poupança para o Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, hoje eu vou fazer uma entrevista da qual eu tenho um sentimento especial, porque eu, evidentemente, que respeito todos os entrevistados, né, mas matar saudades também é uma coisa que me apraz muito, né, e então eu vou falar hoje com um homem que teve atuação e esteve presente na política de Erechim durante muitos e muitos anos, né, e com uma ação quando os partidos ainda eram, vamos dizer, mais encorpados e tal, para não usar um outro termo, enfim, mas eram menos partidos até, e é um empresário de renome que faz parte de uma família aí muito conhecida aqui da cidade de Erechim e arredores. Estou me referindo, desculpe, ao meu sempre amigo Moacir João Torme, que eu recebo com muito prazer aqui, para nós matarmos um pouco de saudade sobre política e atualizarmos um pouco sobre a vida do... Vou tratá-lo como Moacir, então, pode ser? Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite. Hoje é um prazer revê-lo frente às câmaras, agradecer a oportunidade da TV Erechim, a sua direção, ao telespectador, e dizer que realmente hoje estou matando as saudades do tempo em que atuamos na política. Espero que tenhamos feito a nossa parte, que tenhamos colaborado com Erechim e a região do Alto Uruguai, uma política na época que as coisas eram bem mais definidas, mais coerentes, principalmente com mais identidade. Naquela época, nós tínhamos os companheiros que estavam nas nossas trincheiras e tínhamos os adversários que estavam no outro lado, mas sempre com muito respeito, defendendo as suas ideias, mas terminado o debate, terminada a discussão das matérias que envolviam principalmente o legislativo, nos encontrávamos em locais distintos e convivíamos, não só nós, vereadores, entre si, como inclusive com os familiares. Porque a política, para mim, sempre foi a arte de somar, não de dividir. É uma pena que muitas pessoas não entendem assim e levam a política para o campo pessoal, para os interesses pessoais, e aí começa a degradação da sociedade. Bom, nem todo mundo é obrigado a saber tudo sobre as pessoas, enfim, né? Então nós temos aí um contingente muito expressivo de telespectadores e tal, que não conhecem exatamente quem é o entrevistado de hoje, né? O que ele está dizendo? Quem foi esse homem? O senhor poderia dar uma repassada, assim, o senhor, eu vou dizer de antemão, que todo mundo sabe, foi vereador, enfim, presidiu o PDT, né? Eu gostaria que o senhor desse uma passagem, assim, sobre a sua vida em relação à política. Pode envolver, inclusive, os familiares, né? Porque o senhor teve... Perfeito. Bem, desde que a gente se conheceu como ser humano, que foi lá na infância, nós temos uma trajetória familiar muito grande, muito consistente e muito unida.
Quando menino, meu pai, Olímpio Tormen, era sapateiro e a minha mãe, Maria Clara, era dona de casa e auxiliava o meu pai na sapataria. Depois de um determinado momento, foi convidado a assumir a indústria de bateria Ouro Verde, do qual até hoje fizemos parte. Eu fiz faculdade de Direito, advoguei por muitos anos e tive várias passagens pelo Poder Legislativo, inclusive numa oportunidade concorrendo ao Executivo. Essa nossa trajetória sempre nos levou a família junto. Nós pensávamos e pensamos da mesma maneira, ainda estamos participando da política através de elementos da nossa família, mas voltei à empresa, à indústria bateira Ouro Verde, junto com meu irmão Massimino, mais velho, e lá estamos hoje cuidando dos nossos interesses, já que os nossos filhos estão numa outra atividade, principalmente no ramo de papéis. Então, basicamente, esta foi a minha trajetória. Tenho muito a agradecer à família, tenho muito a agradecer a Deus e tenho, principalmente, a agradecer à cidade de Erechim, o município de Erechim, porque nascemos e nos criamos aqui e sempre tivemos com as pessoas, independente do partido, independente da empresa, um bom relacionamento. E quem é feliz no seu município, com certeza transmite essa felicidade aonde vai e pelos caminhos que percorre. O senhor sempre teve uma identidade muito forte com o PDT, né? Não sei em qual partido o senhor está hoje, se o senhor permanece em um dos partidos, né? Mas o seu pai era do antigo PTB, eu acho, é isso, né? Perfeito. Do antigo PTB do Brizola, né? Nós, na verdade, conhecemos política desde Getúlio Vargas, que foi o que iniciou o trabalhismo, apesar de ter fundado dois partidos, que foi o PTB e o PSD, mas ele foi o que norteou o nosso caminho. E depois, sim, com Brizola, homem dedicado à educação ao extremo, à moradia e principalmente ao nacionalismo. Isso nos levou a acompanhá-lo e ainda guardamos dentro da nossa cabeça, dentro da nossa ideia, muito dos ensinamentos que ele transmitiu através da sua passagem por esse Brasil. A política passa às vezes. A política nos ensina às vezes a recuar. Eu lembro muito bem do jogador de futebol que não sabe parar. Aí, na minha visão, cai no ridículo. E nós tivemos a oportunidade de seguir na política ou deixar que os mais jovens, os que mais acompanham a vida cotidiana do município, do país, fizessem também a sua parte. Então nós recuamos, não estamos arrependidos de nada, pelo contrário, acho que soubemos a hora de parar. Claro, hoje estamos PMDB, em função da família, em função do vínculo com muitos integrantes do PMDB, e acompanhamos ao largo, como dizem, a política municipal, principalmente, e a nacional, que hoje não é da maneira que nós gostaríamos. Eu confesso que tenho muita preocupação com a política, como dizia o Brizola, dos interesses. Nós teríamos que ter política de identidade, de bem-estar, de trabalhar pela comunidade, para que o capital e o social convivam, viver e deixar viver. Hoje, na verdade, quem se apossa, quem se adona do poder, procura atrair para si todos os elementos que lhe convém, principalmente em votações, porque a política hoje se sobrevive
através de verbas, através de doações, através de participação com o dinheiro do governo na busca do voto. O senhor concorreu a prefeito em que ano foi? Nós concorremos na eleição em que se elegeu Jaime Lago como prefeito de Erechim. Foi lá por 83, eu acho. Por aí. 82, uma coisa assim. Era Sérgio Macanini no MDB, os 3 mais votados. Nós no PDT, tinha ainda o Darcy Palhosa, tinha o professor Guilherme Barbo com o Leves Carão, mais ou menos esses. E quem levou, na época, foi o Jaime Lago. O mais votado, naquele tempo era coligação, o mais votado foi o doutor Sérgio Macanini, por legenda. E quem levou pela legenda foi Jaime Lago. Tá, que substituiu, então o Jaime Lago era secretário de administração do Eloy Zanella. Como não havia o Instituto da Reeleição, né, então o Eloy Zanella acabou buscando, né, e há quem atribua que, né, o Jaime Lago acabou se reelegendo em cima, digamos assim, do nome do Zanella, né, mas que viria a ser um bom prefeito também. Né? Administrador. Um bom administrador, o senhor Jaime Luiz Lago. Bom, mas depois o senhor concorreu a vereador. Antes não, né? São vários mandatos como vereador. Antes e após. Antes também. Também. Eu concorri a vereador e me elegi vereador na época em que não tinha remuneração. Os vereadores faziam como um serviço à comunidade. Depois, sim, em outras legislaturas, os vereadores eram remunerados. Mas as primeiras 2 nós estávamos no legislativo sem remuneração. E os candidatos apareciam em profusão ou era pouca gente? Eu vou te dizer hoje que tinha mais candidato na época. Proporcionalmente? Do que hoje. Porque as pessoas se candidatavam por um ideal. Se candidatavam porque queriam prestar serviço a uma legenda que lhe transmitia segurança que, através dela, poderia auxiliar o município. Então é isto que me deixa muito feliz em ter sido político naquela oportunidade. E uma grande passagem que eu me recordo, e este vereador tem lembrança, e que eu vou comentar o nome dele porque me traz uma gratidão muito especial, se chama Wilson José Tonin. Uhum. Foi o vereador em que nos degladiamos sempre. Nas ideias, nas votações, nas propostas, mas sempre mantivemos um respeito que é muito difícil você encontrar esse respeito dentro do seu partido. Certa feita eu fui cobrado por um ex-vereador, por que eu não estava aparecendo mais na Câmara e tal, né? E o tempo também passa para todo mundo e tal, mas eu frequentei, quero comunicar que eu frequentei as sessões da Câmara de Vereadores durante muitos e muitos e muitos anos, né? E eu vi muita coisa. Então eu posso dar um depoimento aqui, e não vai nada contra como é que é o legislativo hoje em dia, porque dá para assistir até as sessões pelo celular e pela internet, enfim, né? Não precisa estar presente lá. Mas eu quero dar um testemunho de que naquela época o debate em plenário ele se dava fundamentalmente em cima do campo das ideias, em cima do campo das ideologias, né? Quem era isso, quem era aquilo, quem era direita, esquerda, centro, enfim, e não tinham vergonha de expor o que pensavam. Aliás, diziam e argumentavam e sustentavam o que pensavam, né? E depois vinha o contraponto, né? E era muito bacana, muito legal, muito respeitoso isso aí. E para encerrar essa minha parte, que o entrevistado não sou eu vi várias vezes embates duríssimos em plenário e depois sendo convidado, inclusive, para sair para jantar junto com
os vereadores que lá pareciam que iam pegar fogo, né? Depois davam risada e conversavam e tal, mas cada um ainda com as suas ideias. Hoje, você faz lembrar de duas situações nossas no Legislativo. Nós somos eleitos presidente da Câmara por duas oportunidades. Uma oportunidade, eu fui convidado pelos vereadores da oposição, que pertenciam ao partido da Arena. E eu disse a eles, aceito, com uma condição, e o prefeito era Eloy Zanella. Aceito. Mas nunca me peçam para trair os meus princípios e o meu partido. Eu dirigi o Legislativo com votos da oposição e duvido que alguém que nos acompanhou na época diga que o Moacir Tormen se desviou da sua função de presidente e da sua participação no seu partido político. Segunda, no mandato de Antônio Dexheimer, fui eleito também com votos da oposição. Fiz a mesma colocação. Aceito, desde que eu não fuja da minha responsabilidade e dos princípios que norteavam a minha participação na política. E duvido que alguém, inclusive dou como testemunha, Antônio Dexheimer, nunca votei contra os projetos que eram do meu partido, que era do prefeito Antônio. Então mantive a minha coerência, fui muito feliz em ser presidente do Legislativo por duas oportunidades, sempre mantendo a retidão de acompanhar aquilo que eu ideologicamente pensava. Pelo que a gente acompanha hoje em dia, isso é praticamente uma coisa impensável, né? Você concorrer determinado candidato de determinado partido ou grupo de partidos, concorrer à presidência do Legislativo e contar com ao menos um voto da oposição, né? Não sei por que isso acontece, enfim, mas as coisas são assim, mudaram. Certamente lá dentro as pessoas devem saber, mas essa questão meio que se perdeu no tempo, né? E eu acho que isso trouxe, assim, respeitosamente, quero dizer assim, observando de longe, até um determinado prejuízo para a cidade como um todo. Eu quero dizer ao telespectador, que hoje, é a minha visão, eu não sou o dono da verdade, os deputados e senadores vão partir por aí, se degladiaram nas eleições em busca da eleição do seu candidato a presidente. Terminadas as eleições, eleitos, e aí sim, hoje é esquerda e direita, o centro é o centro. O centro pode estar para um lado como para outro, já se define como centro. Mas eu estou hoje falando principalmente da direita. Deputados e senadores votando com a esquerda, com o atual presidente, por verbas, por recursos. Eu sei que o deputado e o senador vivem da sua base eleitoral. Então ele tem que levar recurso para a sua base eleitoral. Mas faço uma pergunta. E aqueles outros que se candidatam e não têm recurso nenhum, porque não têm cargo, como ficam na política? Vão ser sempre coadjuvantes? Vão estar sempre a reboque daqueles que têm os milhares ou os milhões de reais do povo brasileiro gasto nas suas bases na busca do voto? Então não é uma política coerente. A esquerda determinar algumas regras para que tenha voto da direita, abra recursos.
e vice-versa, deputados e senadores da esquerda, em função da sua base eleitoral, esquecem a sua ideologia, o seu princípio e votam com a direita, porque assim é exigido em alguns locais. Então não é a política que nos serve. Eu estou no passado, eu estou fora da realidade, pode ser, mas nunca pensei que a política chegaria a este momento de que as pessoas, por valores, por recursos, por interesses pessoais, particulares ou partidários, fossem buscar tantos recursos do povo brasileiro através do Legislativo Nacional. Mas esse modelo que nós temos hoje em nível nacional, ele foi se moldando com o passar do tempo, assim, foi se esparramando para estados, para comunidades, enfim, é o que nós temos hoje em dia. O que estaria errado na sua concepção? Vou lhe dar como uma opção. Seria o nosso modelo de governo, digamos, presidencialista? Não seria a hora de se tentar um outro tipo de modelo? Porque a verdade é o seguinte, tem passado aí, entra governo e sai governo, e parece que pouca coisa muda em favor do país. O política hoje é um negócio. A política não é uma prestação de serviço para a coletividade. Minha visão, vou ser contestado, alguns vão pensar diferente, mas a política hoje é um negócio. É um negócio tão grande que nós temos 3 poderes. O executivo foi eleito para administrar. E o legislativo, se não recebe a sua parte, o seu quinhão, não deixa o executivo administrar. Seja de que partido for. Em todas as esferas. Em todas as esferas. E o legislativo se agrandou tanto que se outorgou também o direito de executar, de legislar, quando na verdade deveria observar os preceitos constitucionais. Este é o seu dever. E vou mais longe. Não vejo em outros países os membros do Supremo darem entrevista, principalmente nas questões que eles vão julgar. Como é que pode o julgador ir para a imprensa, para o rádio, para a televisão, para as faculdades, dar a sua opinião sobre o processo? Não, ele tem que estar isento. Vai nos Estados Unidos, o Supremo não fala a não ser nos autos, no processo. Então isso aí deu um conflito de interesses tão grande que ninguém sabe o que vai acontecer. E está acontecendo agora no marco temporal. No marco temporal. O presidente, ao meu ver, vai vetar o marco temporal, a meu ver. E o Supremo vai acatar o veto. E quem é que vai julgar o Supremo nessa questão? É a última instância? A última instância? Ou a última instância é a Constituição? A Constituição, para mim, é clara. Iniciou o problema dos indígenas desde o início do Brasil. Mas em 88 foi, pela Constituição, determinado um rumo. Tem gente que entende que o rumo é de 88 para cá. E tem gente que entende que é desde que o Brasil foi descoberto. Quem é que vai julgar isso? Chega no Senado, dão a última palavra e vai ser atendido. No meu ver, não. Quem dá a última palavra é a Constituição. Então, o que está escrito lá tem que ser observado. O processo correto, né? E o senhor diz certo, aprovado, digamos, no Congresso Nacional, vai para a sanção ou veto do presidente. A tendência é de veto, a tendência, estou falando. Retorna ao Congresso Nacional e a tendência, pelo que se especula, seria de derrubar o veto. Derrubar o veto
E aí a questão passa para o Supremo. E aí, pelo que a gente tem acompanhado, não sei o que pode acontecer, né? É melhor a gente ficar esperando pela decisão, né? Se é que vai ser vetado mesmo, se é que o veto vai ser derrubado, se é que bom, depois temos que esperar pelo... Mas isso é especificamente sobre... Mas voltando ainda, o que poderia, assim, Moacir, mudar, então, desse modelo? Porque continuar assim, vai trocar o presidente mais adiante, ou vai se reeleger, se concorrer, troca o presidente, troca não sei o quê. Tá essa briga aí que já vem de anos sobre a reforma tributária, né? Os municípios arcando com uma série de serviços que, de repente, não teriam recursos exatamente para fazer isso. Os estados também precisando de mais recursos, né? E a União, não estou falando de governo, estou falando da União, é que fica com o grosso do bolo, né? Como mudar isso? Como mudar isso? Nós podemos opinar. Se soubéssemos como fazer... Eu gostaria da sua opinião. Eu estaria candidato a presidente da República. Mas sem dúvida. É tudo questão de dialogar. Primeiro, diminuir o número de partidos. Não dá para administrar um país com tantos partidos políticos. Tanto é verdade que os partidos hoje, para sobreviverem, se transformam em blocos. É partido ou é bloco? Mas temos que ter tanto deputado. Não, é partido. Blocos. Partidos estão se fundindo de tal maneira como água e vinho, como azeite. Não tem. Primeiro. Segundo, o governo não é gerador de impostos. Ele não arrecada. O governo recebe esses impostos e distribui. Mas nesta distribuição, os gastos públicos são enormes. Retorna muito pouco para o município e para o Estado. E sempre fui da teoria de que quem sabe os problemas começa pelo prefeito. Onde falta escola, onde falta ponte, onde falta a delegacia, onde falta a segurança, onde falta... O prefeito sabe. E o prefeito é controlado, isto em tese, pelo legislativo. E o vereador está sempre presente no município. Uma parte para o Estado, que aí ele cuida do seu Estado buscando as obras maiores, buscando a distribuição da justiça social, distribuição da riqueza. E uma parte ficar com a União, porque ela está tão distante, está tão inchado, que não poderia o dinheiro do contribuinte ir direto a Brasília em sacolas e voltar minguado. Um pouco para o Estado, um pouco para o município. Mas por que existe isso? Por causa do curral. A União tem que manter os recursos na política atual, porque é com o dinheiro que ele se perpetua, que é com verbas que ele consegue votos. Então, este modelo está equivocado, ao meu ver. E o terceiro que eu colocaria aqui é com relação às benesses do governo, tanto no Bolsa Família como no Vale Gás, etc. Vale Filho, Vale... A minha teoria... Não dá para se juntar aí também no Vale Grande Empresário, a grande empresário, estou me referindo? Só que no grande empresário, Odir, tem uma pequena peculiaridade. Sim. Se ele não recebe os benefícios, ele não vem para o Brasil. Ele só vem se for contemplado. E contemplado, ele gera emprego, gera riqueza e gera impostos. Claro, uma legislação mais
restrita, mas esse caminho nós temos que cuidar muito, que é necessário. Não, eu estou falando exatamente nesse sentido, assim, Porque não pode ser a volonté, como se dizia no nosso tempo. Aqui o dinheiro vem para o Brasil, se o governo não paga dividendos atrativos, eles levam embora. Eles não têm compromisso conosco. Nós é que temos compromisso conosco. Por exemplo, você vai nas ruas de Erechim, principalmente em frente a fábricas e tal, procura-se funcionários, procura-se empregados, procura-se colaboradores. Você vai da imprensa, o Brasil tem 11, 12, 13 milhões de desempregados. Esta conta não fecha. O empresário buscando funcionário, colaborador, e o governo divulgando que tem 11, 12, 13 milhões de desempregados. Eu daria uma sugestão. Esses benefícios deem para quem assinar a carteira. As empresas precisam de funcionários, todos que forem colaborar nessa empresa, além do salário da empresa, o governo vai dar um benefício. Saem todos da informalidade. Porque hoje está muito fácil. Recebe as benesses do governo e trabalha na informalidade. Tem dois ganhos, sem o governo arrecadar, sem as empresas terem as garantias da justiça trabalhista. Então, salário da categoria. Ponto. Além disso, o governo vai dar recursos para complementar este salário. Aí sim nós vamos fazer uma política econômica e social no mesmo nível, com os mesmos benefícios. E esses colaboradores vão ganhar em dobro e registrados, com garantias de saúde, de educação, de transporte. E os empresários vão ter a garantia de que eles estão legalizados perante a justiça trabalhista. O senhor, como morador de Erechim há tantos anos, tem as suas empresas aqui, tá, o seu núcleo familiar todo aqui, enfim, as suas raízes, suas ligações estão com a cidade, com o município de Erechim, participou da política, participou do esporte, participou de várias instituições, enfim. Né? Como é que o senhor avalia hoje a cidade de Erechim, digamos, o município de Erechim? Nós estamos avançando dentro do que seria possível se esperar ou nós poderíamos estar mais adiante? Hoje eu tenho... Sem entrar em detalhes, nada de partido, de A, B. Erechim sempre foi uma cidade conservadora, sempre. Os vários prefeitos que passaram por aí, todos eles sentavam em cima dos recursos do município e gastavam à medida do possível. Não estou falando que houve... Não, Erechim é uma das cidades privilegiadas disso. Mas os prefeitos investiam um pouco. Não eram dinâmicos. Eram pessoas que estavam buscando administrar, arrecadando, sem investir muito, pelo medo, às vezes, de que o investimento não fosse o correto. Nós estávamos na frente de Chapecó, de Concórdia, estávamos perto de Passo Fundo, apesar de Passo Fundo ter alguns requisitos básicos que nós não tínhamos. Então faltou para nós, erechinenses, arrojo. Nós tínhamos as nossas empresas familiares constituídas e ficávamos por aí. E Chapecó ultrapassou e Concórdia... Arrojo em que sentido? Desenvolver mais produtos, mais tecnologia, mais loteamentos, atrair mais... Saiu um pouco da mesmice, digamos assim? Sair da mesmice. Eu me lembro uma época aí, se eu não vou falar, mas que se comentava que Erechim perdeu a Coca-Cola, mas isso estou falando dos anos idos,
que perdeu essa ramalta, porque o prefeito não cedia um lote, um terreno, para que essa empresa aqui se estabelecesse, não auxiliava com alguns benefícios. Então, o empresário não vem, o empresário não desenvolve. Hoje, se você viajar aí na região do sudoeste do Paraná, principalmente os chineses estão em todos esses pequenos municípios. E todos eles receberam algumas benesses. Eles não vêm para o Brasil porque é mais bonito, mais feio, não. Aqui tem a matéria-prima, dão emprego, transformam alguns produtos, mas recebem do município, através da legislação legal, alguns incentivos. E é assim que o município se desenvolve. Então, na minha visão, nós ficamos um pouco para trás em função do nosso conservadorismo. Muito bem, eu olhando meio que de soslaio aí, eu não sei se a câmera pega ou não, me dá a impressão que eu estou da testa para cima na frente do Roberto Freire, né? Grande líder político nacional, penteado, muito parecido. Não sei se é o Roberto Freire, mas eu acho que é. Mas, na verdade, nós estamos recebendo aqui, com muito prazer, aqui o Moacir João Torme, empresário político, que falou sobre política aí e tal. E depois, então, no próximo bloco, nós vamos explorar um pouquinho o lado empresarial, do grupo familiar dele, enfim. E também do lado esportivo, um pouquinho, que ele teve uma atuação muito presente, enfim, em um dos clubes aqui da cidade de Erechim. Nós já voltamos. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito bem, nós estamos de volta hoje recebendo aqui prazerosamente o ex-vereador, ex-candidato a prefeito de Erechim, uma das principais lideranças políticas do antigo PDT, enfim, voltando mais atrás, não sei se pegou o tempo do PTB em Erechim ainda, mas do PDT eu me lembro muito bem, com outras figuras de realce aqui, deste mesmo partido, mas enfim, teve uma participação muito forte quando a política aparentemente era diferente do que é hoje em dia. Os tempos mudaram, enfim, mas ele continua tendo a sua importância, tanto é que permanece dentro da política, filiado agora ao MDB, que foi um partido que acabou absorvendo boa parte de integrantes do PDT e de outros partidos, né? Do PSDB, só para dar um exemplo, enfim, mas Moacir João Torme, sem dúvida nenhuma, tem o seu nome lá no Legislativo, lá incrustado lá, né? E acho que muita gente que gostaria de ter, né? Tem a sua história, tem as suas falhas, tem os seus acertos, as suas virtudes, mas sempre me pareceu uma pessoa bem intencionada. Vamos falar um pouquinho o que o Moacir Torme faz hoje em dia. Está aposentado, continua trabalhando normalmente. Vamos falar um pouquinho da sua vida pessoal, assim, profissional. Bem, hoje a dedicação principalmente na agropecuária. Nós temos dentro do grupo reflorestamentos de erva mate e de eucalipto, são básicas, que são produtos que são absorvidos
pela indústria ervateira Ouro Verde e também pela Clímax Papéis, empresa do grupo também, que cedia em Paulo Bento. Então nós dividimos um pouco as responsabilidades. Pela nossa idade, tanto do Massimino do que a minha, nós já estamos um pouco desejosos de desfrutar aquilo que o nosso pai construiu, que nós damos continuidade e os nossos filhos estão na terceira geração. Então nós temos propriedades em alguns municípios da região do Alto Uruguai, inclusive Santa Catarina, e eu faço essa interligação entre a produção, a matéria-prima e o produto que as nossas empresas necessitam. Basicamente, o Massimino, meu irmão, está dedicado à ervateira, que é um segmento que nós estamos desde 1952 e que vem sofrendo transformações, principalmente em função da agricultura de extensão. Hoje é comum o comentário aqui na nossa região que estão arrancando o pé de erva mate para plantar soja, milho, trigo e etc. Então, o setor ervateiro está passando por um momento em que as empresas que estão sólidas, que estão já no mercado há vários anos, estão seguindo. Outros vêm vindo, talvez com mais dificuldade, ou por não ter a matéria-prima, ou porque o mercado está meio saturado. Mas nós estamos basicamente na família, nesses três segmentos. Papéis, que é o papel higiênico, papel toalha, caixas de papelão, pacotes de erva mate. Estamos no reflorestamento de eucalipto e erva mate. E temos a ervateira, que tem um mercado cativo tanto no Chile como no Uruguai, e principalmente na fronteira do Rio Grande do Sul, que é um tipo de mate, um tipo de chimarrão, que é consumido mais na fronteira. Há esta integração entre Argentina, Brasil e Chile no tipo, na forma de tomar o chimarrão, que é o mate. Temos o desejo que a nossa empresa familiar tenha continuidade, mas já estão estruturadas para receber a tecnologia existente, as máquinas mais modernas, enfim, o auxílio de que elas possam caminhar praticamente com as suas próprias pernas, dependendo talvez um pouco menos da nossa presença física. Apesar de nós mais velhos não estarmos acompanhando muito essa evolução, mas a gente tem os colaboradores que nos auxiliam a manter as empresas dentro da atualidade, dentro do momento. Nós estamos assim, temos os nossos netos, que a gente não sabe qual será o futuro. Hoje se trabalha de uma maneira, amanhã outra. Quando o meu pai iniciou, o sonho dele, e se realizou, graças a Deus, era manter os filhos trabalhando juntos. Nós transferimos isso para os nossos filhos, temos conseguido. Não sei o que vai ser da quarta geração. Espero que aquilo que foi feito com tanto sacrifício, que aquilo que marcou a nossa presença na região do Alto Uruguai, Santa Catarina e Paraná, seja desenvolvido, seja tratado, seja levado adiante, porque as pessoas levam desta vida, primeiro a vida que levam, segundo os ensinamentos, e terceiro, marcar na história a nossa participação. Eu sempre digo, e isso eu recebi na minha família, Deus nos deu talentos. Se nós não os desenvolvermos, vamos ter que pagar por isso. Por quê? Se você tem o talento, tem a oportunidade e não aproveita, alguma coisa está equivocada. Espero que na terceira geração, agora que nós já passamos dos 70, possamos desfrutar um pouco desse momento e que as empresas continuem. É evidente que cada pessoa, à medida que vai
avançando no tempo, olha, eu pretendo ser isso, pretendo seguir aquilo, pretendo não sei o quê. Cada um tem os seus sonhos legítimos que devem ser respeitados. Mas há também a questão do vínculo familiar e também já da existência de, digamos, um bem, vamos chamar assim, né, uma propriedade, uma ervateira, uma fábrica de papel, enfim, né, ou de transformação em papel, né? Até que ponto realmente o senhor acredita assim, que vai haver menos fugas, digamos assim, para outros e vai ter gente suficiente para administrar isso aí tudo? Estou falando de gente da família Torme, ou isso pode, amanhã depois, os senhores se verem obrigados, ou assistirem, nem sei como é que vai ser, né, terem que buscar gente de fora. Com certeza isso vai acontecer, porque a estrutura que a empresa, que o grupo tem possibilidade de uma longa existência. É claro que chega um momento que nós vamos ter que buscar colaboradores, gente com expertise nos negócios e que, através do conselho de administração, a gente possa delegar poderes buscando que tenham responsabilidade. Cito basicamente, nós temos hoje, Ana Maria e eu, 3 netos pequenos. Não podemos nem imaginar que rumo vão seguir. Uhum. Na empresa com dificuldade, na empresa matar um leão por dia, na empresa desafios. E hoje a gente tem visto aí, principalmente nos grandes centros, as pessoas buscando o seu espaço. E o que é buscar o seu espaço? É a sua felicidade interna. É o prazer de viver o seu eu. E ninguém é obrigado e ninguém é igual um do outro, mesmo na mesma família, no mesmo grupo. Então, temos que dar oportunidade a que os nossos filhos, nossos netos, escolham o seu caminho. Nós podemos dar o primeiro empurrão. Mas a empresa não tem observado, eu creio que sim, ou através dos senhores, eu digo do seu Maximino, ou Moacir mesmo, o que se faz lá fora, digamos, porque os avanços tecnológicos, eles estão aí para todo mundo ver e estão rompendo o seu espaço, assim, entrando, porque são absolutamente necessários, né? Hoje, depende da atividade. Pois é. O setor da erva mate e do reflorestamento... É isso que eu pergunto. Na medicina é uma coisa, na engenharia é outra coisa, agora nessa área. Não, a nossa evolução não é significativa, porque é um produto regional, não é um produto de consumo massivo. Já no ramo de papéis e embalagens, sim, as máquinas estão aí para serem observadas, estão aí para serem trabalhadas, e se não acompanhar a evolução, com certeza não vai acompanhar o mercado. Então, os nossos filhos, do Massimino e meu, com certeza estão acompanhando a evolução, viajam constantemente a países produtores de máquinas, de software, de tecnologia, enfim, para se adaptarem. Como a mão de obra hoje está um pouco difícil, escassa, quem tem que substituir isso é a máquina. E a máquina você tem que ir atrás dela aonde ela existe. Então nós temos essa certeza. 2 segmentos nossos, que é o reflorestamento e a erva mate, não vai ter uma evolução muito grande, é apenas conservar o que tem. Isso, inclusive nós, com a nossa idade, temos muito a dar ainda para essas empresas. Agora, no outro segmento, sim, tem que estar correndo atrás de conhecimento, de produtos, de profissionais de qualidade, porque a evolução é muito grande. Se nessa área aí é tudo um tanto quanto imprevisível, como quase tudo na vida, vamos voltar para a política um pouquinho, porque o seu pai foi um político. Dentro da família pós-pai veio o filho Moacir Torme, foi um político. Dentro do grupo familiar ali, ninguém
digamos assim, se colocou à disposição, disse, não, para aí um pouquinho, eu tenho uma paixão, a política está no meu sangue, enfim, não percebeu nada, ou tem alguém que está? Olha, hoje não. Hoje não. Hoje não. Eu, bem ou mal, elegendo ou não... Eu falo do gosto pela política. Eu, na família, fui o político que seguia os passos do meu pai. Meu pai tinha no sangue a política, foi vice-prefeito junto com o professor Zambonato, um ser humano extraordinário que nós gostamos muito e temos muita admiração pela sua trajetória. Hoje está na companhia do Criador, mas não. Hoje nós acompanhamos a política, assim como nós acompanhamos o esporte. Você sabe, hoje, e já comentamos, o nosso glorioso Atlântico. Exatamente. Que nós passávamos ali pela tua casa para conseguir entrar no estádio. E nós tínhamos uma rivalidade como o Ipiranga, e depois o 14 de julho, mas esse era o modo de viver na política e no esporte. Né? Nos cafés, na rua, era futebol e política, mas todos conviviam ali na Maris Cardoso, no cinema, nos cafés. Eu fui professor por muitos anos, me dediquei a trazer, de repente, com pouca eficiência, com pouco conhecimento, aquele conhecimento que eu adquiri nos bancos escolares e na faculdade. E sempre tive o ditado que eu disse no início da nossa entrevista. Temos que aproveitar os nossos talentos enquanto nós temos a idade, o raciocínio e temos a cabeça funcionando a todo vapor. Porque o tempo é o senhor da razão e ele não volta mais. Aquilo que você deixou de fazer, ele vai te cobrar. E aquilo que você fez, alguém vai aproveitar e vai te agradecer. Eu me lembro quando lá da área nova, hoje mais não tão nova, né, adquirida, que deu lugar à residência do Atlântico Futebol Clube, né, um braço que se desgarrou um tanto quanto do Clube Esportivo e Recreativo Atlântico. Me lembro num sábado, quando a presença, se não me engano, do Carpegiani, o pai dele e do Borjão, né, houve um almoço lá e o Dr. Moacir João Torme foi o orador em nome do Atlântico. Uma cena que nunca me esqueci, assim, né? Falou, enfim, e saudou, enfim, foi um tempo. Nós temos 3 minutos, eu vou deixá-lo, esses 3 minutos, à vontade para o senhor, de repente, manifestar aquilo que eu não lhe perguntei e o que o senhor gostaria de externar. Hoje, primeiro agradecer a você e ao teu programa e a direção da TV Erechim por esta oportunidade. Vocês estão fazendo com que eu renove a minha alma na busca de continuar, mesmo que já na terceira idade, fazer alguma coisa para o nosso município e para a nossa região. Dizer que sempre trabalhei na política, no esporte, na educação, buscando fazer com que a minha colaboração, a minha participação pudesse ajudar alguém. Recebi críticas, critiquei, tive uma participação muito ativa. Naquela época, principalmente, as pessoas eram definidas politicamente. As pessoas não trabalhavam buscando o interesse pessoal, mas sim o coletivo. É claro que, estando lá, o teu nome, o nome da tua família estava presente. Até hoje, depois de muitos anos fora da vida ativa da política, nós encontramos pessoas que nos reconhecem na rua, nos agradecem pela participação, lembram de algumas passagens. Como advogado que fui, tive a oportunidade de trabalhar para muitas famílias. Eu trabalhei muito na parte de inventários, na sucessão. Eu tinha um escritório muito qualificado nesse segmento. E tudo isso me fez crescer, me fez
lembrar que somos seres humanos, que somos falíveis e que logo ali adiante vamos ter que prestar contas a alguém. Muito obrigado a vocês, que Deus nos acompanhe e nos dê luzes para que, no fim da vida, tenhamos a recompensa do Criador. Eu agradeço, então, mais uma vez a presença do sempre vereador e político, vou tratá-lo assim, mais fortemente do que empresário, enfim, mas também, né, Moacir João Torme, que eu tive a satisfação de poder trabalhar concomitantemente com ele como político e eu como jornalista. Às vezes nos estranhamos, enfim, mas sempre de uma maneira respeitosa conseguimos conviver muitos e muitos anos como convém a todos os seres civilizados. Muito obrigado mais uma vez, obrigado a todos aí de casa, uma boa noite e até a próxima. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.